Hello, protagonista! Que bom te ver aqui no Juliana Góes Podcast, esse espaço dedicado para o fortalecimento do nosso protagonismo, através de pilares que eu considero extremamente importantes, essenciais, como a saúde mental, a inteligência emocional, a espiritualidade, os assuntos da vida e bora time! E antes da gente mergulhar nesse episódio de hoje, eu quero convidar você, caso você ainda não siga, pois siga este podcast. E avaliar também o podcast na plataforma é muito importante para nós, tá? Esse apoio é fundamental para que a minha mensagem alcance ainda mais pessoas e eu conto com você. Então hoje, meu bem, eu compartilho um capítulo muito especial da minha trajetória enquanto pessoa. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que eu iniciei na internet há 16 anos criando conteúdos de beleza, os tutoriais de maquiagem. E sim, o tempo passou, meu bem. A minha mensagem evoluiu e atualmente, além de criadora de conteúdo, eu também sou palestrante internacional, autora best-seller, acho que dá para ver uns livrinhos aqui se você estiver assistindo, e também mentora de mulheres. E essa transição, ela não ocorreu do dia para a noite, obviamente. Foram muitos aprendizados, muitos desafios e principalmente as reinvenções que me trouxeram até aqui. E eu quero que você leve desse episódio a seguinte mensagem: não tema evoluir, mudar e expandir a sua voz, porque eu sei que quando a gente está num momento de inquietação, um momento de crise existencial, um momento de dúvida, muitas vezes a gente se sente paralisada, a gente se sente incapaz, a gente se sente insegura, mas que isso não calhe a sua voz e não te impeça de experienciar os novos caminhos. Todos os dias, muitas mulheres, seja lá no LinkedIn, no Instagram, me procuram e falam: Ju, eu estou sentindo uma transição chegando. Ou mulheres que já estão passando por uma transição. Inclusive, várias mentoradas minhas que você olha, empresárias bem-sucedidas, estão passando por transição também. E eu passei por várias. E naquele momento, nos momentos em que eu já questionava as escolhas que eu tinha feito e precisava recalcular a rota, eu não me sentia essa protagonista que está falando com você agora, mas eu não me impedi de dar alguns passos, de fazer alguns movimentos e de testar os novos caminhos. E eu devo muito isso, a gente falou recentemente sobre Mad Skills, eu devo muito isso à patinação artística. Eu fui atleta por muitos anos e a patinação me trouxe essa sabedoria de que a gente cai, a gente se levanta e vamos lá, e a gente aprende a cair e a gente aprende a levantar e recomeçar. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer isso para você, porque eu sei que muitas vezes a gente entra num ciclo de culpa, num ciclo de auto-julgamento, quando a gente não tem todas as respostas e você está querendo aí performar a qualquer custo num momento em que você está precisando talvez se recolher um pouco mais e repensar para poder, então, recalcular a sua rota. Se você sente que você está num momento de transformação e que a sua jornada, de repente, deseja novos rumos, esse episódio é dedicado para você. A gente vai falar sobre coragem, protagonismo, como se abrir para novas oportunidades pode, de fato, transformar tudo. E esse ano, o YouTube completou 20 anos. Você tem noção disso? 2025, o YouTube completou 20 anos e é emocionante, pelo menos para mim, pensar que a minha jornada começou nessa plataforma há 16 anos. Eu fui uma das primeiras criadoras de conteúdo no Brasil e naquela época tudo era muito diferente. Eu me lembro dos primeiros vídeos que eu gravei sem muitos recursos, com uma câmera super simples, sem iluminação. E era desafiador, mas eu sinto que esse meu desejo genuíno por compartilhar conhecimento, por poder ajudar alguém, por poder impactar uma vida, isso me movia. Naquele tempo, ser youtuber nem tinha esse nome, né? Era algo muito novo e muito pouco compreendido. E eu comecei falando sobre beleza, ensinando maquiagem, compartilhando dicas que me ajudavam para que quem me assistisse se sentisse mais confiante. Eu sinto que no fundo, o que eu fazia, eu estava fazendo também para cuidar de mim, porque naquele momento eu estava frágil, eu estava saindo dos holofotes de ter passado por um reality, eu estava tentando entender como ser uma contribuição e não somente uma cara bonita para o mundo à minha volta. E se as pessoas questionaram, sim, porque imagina, eu já era formada em jornalismo, tinha passado pela Globo, como que absurdo você, gravando vídeo onde? Como é o nome? YouTube? Mas pra quê? Falando com quem? Não tá falando com ninguém. Vai fazer algo sério. Eu ouvi muito isso.
Eu tive apoio dentro de casa, e eu sei que às vezes você não teve. A minha mãe sempre me incentivou, minha mãe é maravilhosa, mas às vezes dentro da sua casa você não está tendo o incentivo que talvez fizesse diferença no seu caminho, mas que você possa aprender a ser a sua principal incentivadora. Porque não tem ninguém nessa vida que possa ocupar esse papel de você escolher estar do seu próprio lado, porque é somente assim que a gente consegue passar pelas tormentas, recalcular a rota, ainda que a gente não saiba os caminhos, ainda que a gente não tenha as respostas. É só assim que a gente consegue. Essa capacidade de escolher estar do nosso próprio lado e saber que Deus está do nosso próprio lado, sempre. Não importa o que você esteja passando, a gente não está sozinha. Só que enquanto a gente ficar, de fato, esperando que as pessoas aplaudam cada movimento, talvez a gente esteja sabotando o nosso próprio protagonismo. Como que você se sente sobre isso? Quando eu comecei, eu fazia jornada dupla. Eu trabalhava como jornalista na TV e quando eu chegava, eu ia gravar por YouTube e editar, às vezes virava à noite. E tem fases que a gente vai precisar daquele all-in, aquele sprint. E eu comecei lá falando sobre beleza, ensinando maquiagem. Eu não sou maquiadora, mas eu sempre gostei muito. Eu sinto que é uma mad skill para mim. Eu sempre gostei muito do desenho, da pintura. E a maquiagem é a arte, é você pintar um rosto, é algo até ancestral. E à medida como as coisas foram evoluindo, conforme eu ia amadurecendo, eu também senti a necessidade de abordar outros temas. A beleza além dessa estética. Pensar também no bem-estar emocional, no autoconhecimento, acho que isso veio para mim 7 anos depois e essa mudança não foi simples. Porque muitas vezes a gente se pega e se apega, né, ao que já deu certo e a gente fica com receio de abrir espaço para o novo. Mas eu aprendi que se algo dentro de você já está indicando, gritando que o caminho precisa mudar, vale a pena ouvir esse chamado. Essa inquietação é uma bússola de que você precisa recalcular a rota. Então, muitas vezes, você vai começar algo novo e vai fazer uma transição se apoiando nos atributos, nas qualidades que você já tem. Porque, pelo menos dessa forma, eu acho que na hora que bate a insegurança, a incerteza, você consegue olhar para dentro de si e investigar o que eu já sei. Como que esse meu repertório me ajuda a seguir em frente? Porque muitas mulheres chegam para mim e falam, nossa, Ju, mas eu tenho que recomeçar do zero. E recomeçar nunca é do zero. Tudo que você viveu até hoje é bagagem de vida suficiente para que você dê continuidade a esse processo evolutivo. Então, recomeçar não é do zero. Você acaba trazendo seus aprendizados, você já sabe o que não funciona mais, você já provavelmente evoluiu em tantos aspectos. Então, quando a gente para de pensar dessa maneira, uma transição se torna um pouco mais leve. Não que uma transição vá ser leve, eu acho que esse objetivo nem tem que estar na nossa pauta, mas uma transição ela pode ter um pouquinho mais de fluidez, um pouquinho mais de leveza. E eu recebi uma pergunta, que é até o motivo pelo qual eu estou gravando esse episódio esses dias. Ju, como que você transicionou, então, de youtuber a palestrante internacional? Eu recebi numa caixinha de perguntas. E eu parei, eu falei, cara, é verdade. É verdade. E assim, eu não tô querendo me comparar com amigas e mulheres que começaram comigo, porque é uma escolha pessoal do que você vai viver, do que você vai mudar, da empreitada que você vai começar. Eu escolhi esse caminho, foi extremamente intencional. Apesar de muitas vezes Deus colocar na minha frente a oportunidade de subir no palco e palestrar, mesmo quando eu não me intitulava palestrante, tá? As pessoas queriam ouvir minha história. E ao invés de eu olhar para aquela oportunidade e falar, não, mas eu não sou palestrante, e agradecer e não me apropriar desse novo lugar, eu falava, claro, eu vou então subir no palco e falar sobre a minha história. Para mim é mais fácil porque eu adoro palco, eu adoro microfone. Desde criança eu já sabia que eu buscava ser uma comunicadora. Sempre tive facilidade com isso e às vezes não é essa zona de talento. Mas saiba que tudo é desenvolvível. E, para mim, quando você se abre para aprender, quando você tem determinação, disciplina e treino, isso tudo vence o talento. Porque, pensa, tem pessoas extremamente talentosas que se acomodam, e aí você para e observa uma outra pessoa que não tinha necessariamente essas habilidades, mas foi ficando boa em alguma coisa, que às vezes estava até fora de pauta.
Então, quando você tem esse ímpeto do aprender e do lifelong learning, que é a nossa capacidade de passar a vida aprendendo, eu entendo isso como um voto de protagonismo no qual você se vê evoluindo, você se dá essa chance. Então, essa transição, eu acabei subindo mais no palco quando eu soube ouvir as minhas inquietações e entendi que um batom, por muitas vezes, não consegue curar algumas feridas. Eu adoro maquiagem. Eu adoro me arrumar para estar aqui no podcast, mas eu entendo que eu preciso cuidar do que está por dentro primeiro, senão nem o batom sustenta o meu protagonismo. Apesar da gente saber que nesse mundo da beleza tem, nossa, tantos produtos magníficos e que a gente vai ficar linda, uma pessoa que está linda por fora e não está bem por dentro, não sustenta esse protagonismo. Acaba sendo até nítido, através do seu olhar, da sua postura, que ela não está bem. Então, a gente tem que entender até quando que a gente está escolhendo colocar uma máscara e até quando que a gente está se dando a permissão de cuidar desse território profundo, que é a nossa alma, que é a nossa essência, para então, às vezes, depender menos ainda de uma máscara. E essa é a ideia. O meu trabalho acabou transicionando desse lugar em que eu te ensino a ficar bonita, apesar de que eu sempre trouxe reflexões no meio dos tutoriais, hoje em dia, quando eu assisto isso, eu falo, uau, eu acho que era Deus falando através das minhas palavras, porque eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, eu queria ajudar, queria ser uma contribuição, mas saíam coisas de dentro de mim e as pessoas falavam, nossa, sua voz me acalma, sua voz me acalma. E de tanto ouvir isso, olha que coisa, assim, a gente tem sopros divinos a todo tempo. Durante esses primeiros 7 anos, focados em beleza, eu ouvia, sua voz me acalma, sua voz me acalma. E quando eu passei por essa inquietação, por essa transição, por esse momento em que eu precisei de ajuda mesmo, porque existia um vazio, tinha um vazio instalado dentro de mim, de repente, com a minha carreira indo muito bem, meu relacionamento indo muito bem, e eu falava, por que eu tô sentindo essa apatia? Eu não quero mais gravar isso, eu não quero mais fazer tutorial, eu não quero ir num evento e ter que me arrumar toda para o look do dia ser bafônico, eu não quero mais. É porque eu não estava fazendo por mim e para mim. Durante muitos e muitos anos dessa minha carreira como pioneira no YouTube, uma das pioneiras, eu sinto que eu fazia para fora, para o mundo, para os outros. Enquanto não foi por mim e para mim, exigia uma força gigantesca para sustentar essa imagem. Era exaustivo. Faltava maturidade, especialmente maturidade emocional. Faltava autocuidado, faltava amor próprio e faltava autorrespeito. E quando eu comecei a estudar comportamento e aplicar, né, porque não é só estudar, mas aplicar isso na minha vida, e eu percebi que eu estava me fazendo tão bem, eu decidi que eu precisava fazer isso pelas outras pessoas também. Falar sobre isso, ensinar isso, o que fosse. Mas resgatar as mulheres dentro de, muitas vezes, o aprisionamento que nós mesmas nos causamos. E aí foi acontecendo uma virada, foi quando eu cofundei o Zen, meu aplicativo de meditação, que também foi um dos pioneiros aqui no Brasil, um aplicativo voltado para a saúde mental lá há mais de 8 anos. E hoje a gente está em mais 150 países, mais de 8 milhões de downloads. Foi nesse momento de dúvida, de inquietação, de insegurança. Então, até através da nossa dor, surgem oportunidades as quais talvez a gente nunca fosse capaz de imaginar. Então, ouça suas inquietações, dê vazão a elas, se permita sentir, converse com as pessoas às quais você sabe que pode confiar. Isso faz muita diferença porque muitas vezes a dor ela pode sim ser transformada em oportunidade. Mas enquanto você se esconder da dor ou quiser colocar ela para debaixo do tapete, você não vai aprender nada e você não vai ser capaz de entender através dessas entrelinhas o que Deus está querendo te dizer. Então, na época do Zen, eu comecei a ser convidada pela Google, pela Apple, para falar dentro dessas companhias. E olha só, que responsabilidade. Eu fui convidada para o meu primeiro TEDx,
que é um projeto do TED Talks, um projeto global, super relevante ao sonho de qualquer palestrante. Fui convidada logo que a Liliu tinha nascido, ela era bem pequenininha, e foi através dessa credencial de cofundadora de um aplicativo de saúde mental e também pela minha trajetória na internet já naquela época de quase 10 anos. Então, foi surgindo e eu fui agarrando as oportunidades, porque você pode experimentar. Se não é alguma coisa que compromete os seus valores, se não é alguma coisa que, de repente, fere pilares importantes para você, experiencie, experimente. Essa experimentação é algo muito natural da nossa criança interior, né? Deixa eu fazer essa atividade, deixa eu pintar desse jeito, deixa eu pôr meu corpo desse jeito. E assim uma criança evolui tão rápido, só que a gente adulto fica muito travado. Então essa experimentação foi super importante para que eu me visse de novas formas, em novos lugares, acessasse novos públicos. E a partir daí eu fui enxergando também uma oportunidade, porque, claro, a gente quer crescer como ser humano, mas a gente também quer prosperar, e de enxergar uma carreira como palestrante como algo promissor também para o meu futuro. E a partir dessa missão de impactar vidas e de levar repertório, levar conhecimento, levar sabedoria, poder ser bem remunerada por isso. Então, a gente tem que falar aqui o português claro, né? Era muito bom em muitos aspectos. Então, fui dando uma chance e fui desenvolvendo essa habilidade. Mas, cada vez mais eu sentia que não era só a competência de ter uma boa oratória, uma boa dicção, eu precisava trabalhar essa confiança interna de me ver naquele lugar. É o que eu falo para as minhas mentoradas na Mentoria Dharma. Você precisa se apropriar desse lugar e, de repente, começar a bater no peito, nem que seja aí em 4 paredes com você mesma, de que você é quem você é, de que você é protagonista, de que você é competente, de que você é confiante, porque você precisa começar a contar essa história para o seu cérebro. Porque a sua mente está criando muitas mentiras o tempo todo e provavelmente te afastando de dar passos importantes para que você atinja e conquiste novos espaços. Então, quando você repete e repete e repete quem você já é, ou até já coloca no presente algo que você quer se tornar, pode ter certeza que esse subconsciente aí, ele está acolhendo todas essas informações e criando uma realidade, uma nova realidade a partir disso. Então, eu sinto que para qualquer pessoa em transição é já se enxergar nessa nova realidade, se dar esse voto de confiança de que a gente não precisa estar pronta, a gente aprende ao longo do caminho. E aí eu fui entendendo pouco a pouco que a minha mensagem também precisava se conectar de uma forma mais profunda com pessoas e com outras pessoas. E se eu fosse me lembrar da minha primeira palestra hoje em dia, claro que eu estava nervosa, eu tinha receio de não corresponder às expectativas, mas subir no palco, olhar nos olhos das pessoas, é uma forma tão bonita de sentir conexão genuína e pertencimento, que é algo que todo ser humano busca. E eu percebi que, de fato, a minha missão ia além das telas, era criar conexões reais, impactar vidas diretamente e se reinventar, gente, não é fácil. E muitas vezes a gente vai, sim, se sabotar por medo do que os outros vão pensar. Mas será que vão me levar a sério? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho algo para acrescentar? Essa pergunta vem muito. E a verdade é que se você sente que precisa mudar, isso já é um sinal de que a sua alma está pedindo movimento. Mas a transição precisa ser estratégica. Eu não abandonei tudo de uma vez. Eu fui testando, experimentando, fui ganhando confiança. Mesmo quando eu comecei no YouTube, mesmo quando eu fui transicionando para a saúde mental, para a inteligência emocional, se você sente que precisa mudar, tem alguns passos que podem te ajudar nessa transição. Primeiro é escutar seu coração. Algo dentro de você quer mudar, não dá para ignorar. E vai dando pequenos passos. Antes de você se lançar completamente diante de algo novo, experimenta, testa, vê como você se sente, se dá chance e não se exija muito. Aprender novas habilidades, estudar técnicas que possam te auxiliar na nova jornada é ótimo. Buscar apoio, ter mentores e pessoas que já trilharam esse caminho também faz toda diferença. E quer saber? Se abrir para novas oportunidades. Vale muito, porque muitas vezes as mudanças mais incríveis acontecem quando o quê? Quando você se permite dizer sim para algo que às vezes antes parecia intangível, impossível.
E para ilustrar, eu quero compartilhar a história da Mel Robbins, que é uma mulher que me inspira muito e também passou por uma grande transformação na carreira dela. A Mel, quando ela começou, ela era defensora pública. E depois de enfrentar grandes desafios pessoais e também profissionais, ela se reinventou como palestrante motivacional. Ela também é autora best-seller e ela tem várias técnicas, como a regra dos 5 segundos, que já ajudaram milhares de pessoas ao redor do mundo a superar a procrastinação e a ansiedade. E ela tem uma capacidade assim de se reinventar, de impactar vidas. É uma inspiração. Inclusive, ela tem um podcast magnífico. E hoje, viajando o mundo e falando para plateias diversas, eu percebo o quanto que a mensagem certa pode transformar vidas. E isso vale para você também, tá? Porque todas nós temos algo valioso para compartilhar, algo que pode impactar alguém. E se eu aprendi algo nesses anos de palco, é que as palavras definitivamente têm poder, até mesmo porque estamos aqui em mais de 100 episódios. Quando a gente fala a partir da nossa verdade, a gente compartilha experiências com autenticidade, a gente consegue tocar corações e abrir portas, tanto para quem nos ouve, quanto para nós mesmas. E se você sente que a sua jornada deseja mudar, confia. Você não precisa ter tudo planejado, nem precisa saber todas as respostas. Vai e faz o primeiro movimento, é o próximo passo. E aí eu quero saber se você já passou por uma grande transição na vida, como foi para você. Se você puder partilhar a sua história, deixa aqui nos comentários. E no mais, nenhuma transição acontece do dia para a noite, nenhuma transição é na vibes de alegria. Mas no fundo, eu sinto que a transição é o que faz a gente acolher dentro de nós que a gente chegou num novo patamar. Ainda que, presta atenção, ainda que você sinta que regrediu de alguma forma, talvez esse seu próximo patamar seja emocional, talvez esse próximo patamar seja no seu amadurecimento, que são características que ninguém vai tirar de você. Então, tá no próximo patamar não é só faturar mais, impactar mais vidas, escalar o seu negócio, porque eu sinto que somos almas habitando um corpo e a nossa alma ela veio para dar continuidade na evolução que ela teve até aqui. Eu, particularmente, gosto muito dos estudos védicos, da literatura védica, e eles afirmam que a nossa alma ela volta do estágio onde você parou da última vez. Eu estou pedindo licença, não sei qual é a sua crença, mas eu achei esse conhecimento fascinante. Isso explica porque algumas pessoas têm determinadas facilidades ou tendências, porque a alma ela vai dar continuidade de onde ela parou na última experiência terrena. E então, às vezes, a transição é você fazer a sua alma ir para esse próximo patamar. Não é só sobre esse mundo material, mas tem aspectos muito mais profundos. Tem a ver com o seu Dharma também, que é a sua missão, que é o seu propósito. E Dharma, a gente tem um propósito profissional, um propósito enquanto ser humano, e tem também um propósito espiritual. Então, às vezes é se perguntar o que Deus está querendo te mostrar, qual é o caminho, se conectar com essa fé, e bora time, porque hoje, quando eu olho para trás, eu sou muito grata em ter utilizado da experimentação para abrir caminhos para mim, quando o mundo e a vida não estavam abrindo os caminhos que eu gostaria. De uma forma ou de outra, com medo e com insegurança, eu me mantive em movimento, e eu tenho certeza que você também consegue se manter em movimento. O lance é você entender que você não é seus pensamentos e que todo esse medo e insegurança são falas internas que querem te proteger. Mas saber pausar isso, trazer presença, trazer coragem e se movimentar é o que de fato muda a vida. Combinado? Então é sempre uma honra falar com vocês, poder contar um pouquinho da minha história e poder chegar até mais vidas, para que mais vidas sejam vividas com verdade, com propósito, mais sabedoria, assim eu espero. É uma alegria mesmo. E faz esse episódio chegar na vida de mais pessoas, conto com vocês. E se você tiver sugestão,
Deixa aqui nos comentários sobre outros temas, outras passagens, ou de repente qual foi o aspecto trazido nesse conteúdo que mais te impactou no dia de hoje. Beleza? Um grande beijo, protagonista! Eu te vejo no próximo episódio.